Os rins estão localizados junto à parede posterior do abdômen, logo abaixo do diafragma, um de cada lado do corpo. Cada rim de um ser humano adulto pesa cerca de 150 gramas e tem a forma de um feijão. Podemos observar com detalhes a região do córtex externa, da medula interna e a região denominada hilo, por onde passam os vasos sanguíneos, linfáticos e ureter. Observe como a veia cava inferior e a aorta, os vasos de maior calibre do organismo, as vias de entrada e saída do coração, têm tributários diretos para os rins, veia renal e artéria renal. Os rins ficam na parte de trás do organismo, um pouco abaixo da cintura. Têm a forma de feijão e são coroados pelas glândulas suprarrenais, também conhecidas como adrenais. Dos rins saem os ureteres, que vão desembocar na bexiga, um órgão muscular que tem um nome muito apropriado. Sua função é armazenar a urina, para que a sua eliminação seja um processo voluntário. O sangue chega aos rins pela artéria renal, que se vai ramificando até formar as arteríolas aferentes que se ligam aos capilares glomerulares, onde ocorre a filtragem do sangue, depois formam os vasos eferentes, que novamente se tornam capilares, os capilares peritubulares, que circundam os túbulos renais. Estes capilares passam a formar veias e vão se agregando até formar veias maiores. Por fim, formam as veias renais, que deixam o rim através da região do hilo. Suprimento arterial. A aorta abdominal emite muitos ramos, incluindo as artérias renais. As artérias renais emergem perpendicularmente à aorta abdominal, cursando posteriormente as veias renais, os nervos e o pâncreas. Após a ramificação da aorta, a artéria renal entra no rim pelo hilo, onde se divide nos ramos anterior e posterior. A divisão posterior segue para fornecer sangue à região posterior do rim, enquanto o ramo anterior se subdivide nas artérias segmentares apical, anterior superior, anterior inferior e inferior, cada uma responsável por seu respectivo segmento. Os ramos das artérias renais anteriores se subdividem ao nível dos cálices menores em artérias interlobares que cursam ao redor das bordas das pirâmides medulares. Na base das pirâmides, essas artérias são chamadas de artérias arqueadas. Finalmente, as artérias entram nos nefrônios, unidades funcionais dos rins, como artérias interlobulares, onde as arteríolas aferentes levam sangue para ser filtrado no glomérulo. Deve-se mencionar que essas artérias não se anastomosam e não possuem veias correspondentes. Rede capilar. Conforme as arteríolas aferentes entram nos glomérulos, elas formam uma intricada rede de capilares comunicantes. Os capilares são revestidos por um epitélio fenestrado único, cada espaço possuindo uma largura de cerca de 70 a 100 nanômetros. A fenestração permite a passagem seletiva de pequenas partículas para os túbulos renais e mantém no interior dos vasos as células sanguíneas que são maiores. Os capilares deixam o glomérulo como arteríolas eferentes, quando então formam leitos capilares ao redor da alça ansa de Henle, do néfron nefrônio. Nos néfrons nefrônios corticais, nos quais a alça ansa de Henle não se estendem profundamente para o interior da medula, os leitos capilares são chamados capilares peritubulares, enquanto nos néfrons nefrônios, justamedulares, nos quais a alça de Henle se estende profundamente para o interior da medula. Os leitos capilares são chamados de vasa recta, do latim vasos retos. Estes leitos capilares facilitam a regulação da pressão sanguínea e a homeostase iônica, tanto passivamente quanto sob influência hormonal. Venosa. Conforme os capilares deixam o nefrônio, eles se condensam para formar veias interlobulares. De maneira semelhante aos ramos das artérias renais, as veias interlobulares se tornam veias arqueadas na base das pirâmides medulares e, em seguida, veias interlobares. Cerca de 5 ou 6 veias interlobares se unem para formar cada veia renal. Ao contrário dos ramos das artérias renais, as tributárias da veia renal se comunicam umas com as outras. Drenagem linfática. Vasos linfáticos superficiais formam um plexus sob a cápsula renal, fina camada que recobre os rins, sendo conhecidos como plexo linfático subcapsular.
Juntamente com os vasos linfáticos medulares, eles se comunicam com os vasos linfáticos corticais e cursam junto com as artérias interlobulares, arqueadas e interlobares. Os linfáticos renais, então, drenam diretamente para os troncos linfáticos lombares, que em seguida drenam para o ducto torácico e a cisterna do quilo, e para os linfonodos gânglios linfáticos paraórticos, incluindo os linfonodos gânglios linfáticos pré-cavais, lombares e retrocavais.